Longe de mim menosprezar a pandemia e o risco que ela representa para o nosso já combalido sistema de saúde. O Covid-19 tem uma taxa de contágio elevada e a necessidade de hospitalização não é nada desprezível. O efeito combinado é a superlotação nas UTIs dos nossos hospitais. E essa tal segunda onda parece estar ainda pior mesmo. Variante de Manaus aumenta em 10 vezes a carga viral no corpo e é 2 vezes mais transmissível, diz uma manchete do Estadão hoje. Médicos relatam mais pacientes jovens e graves com Covid nas UTIs, diz chamada da Folha de São Paulo também hoje. Não parece, porém, ser exclusividade brasileira. As curvas de óbito aumentaram no mundo todo, como podemos ver em alguns exemplos na Europa ou na América Latina. O que isso mostra é que o lockdown aparentemente não resolveu nada, tampouco é falta de liderança do Bolsonaro ou um problema de vacina exclusivo do Brasil. O vírus parece ter ficado mais agressivo e segue seu curso no mundo todo. O resto é narrativa politiqueira. Mas a mídia insiste em destacar a falta de leitos nos nossos hospitais, espalhando mais medo e pânico. A questão que surge, porém, é essa. Como era a situação antes da pandemia? Numa rápida busca do Google, eis alguns dos resultados encontrados só na primeira página. Faltam leitos nas UTIs de Joinville, diz uma reportagem de 2012. Falta de leitos de UTI e caos nas emergências é destaque no Fantástico, diz uma matéria de 2016. Falta de leitos de UTI expõe problemas de estrutura e atendimento da saúde na região de Campinas, diz uma chamada de 2017. Falta de leitos em UTIs preocupa pacientes em todo o país, relata o G1 do Globo em 2015. Cerca de 400 pacientes do SUS aguardam vaga na UTI e internação em Porto Alegre, diz uma manchete de 2017. Brasil perde 34 mil leitos hospitalares do SUS em 8 anos, revela uma reportagem do G1 de 2018. Ou seja, faltar leitos em nossos hospitais não parece ser um problema novo. De fato, quando eu escrevi a resenha do livro Sob Pressão, do médico carioca Márcio Maranhão, em 2014, eu apontei para esse problema por ele relatado. Márcio descreve a verdadeira tragédia que o país vive na área de saúde, disse. O Brasil faz política na saúde em oposição à política de saúde. Faz-se política de governo em vez de uma política de Estado, diz ele. Sua experiência atesta o completo descaso do Estado das diferentes esferas do governo. Falta uma política integrada, planejamento, cobrança, responsabilidade, falta tudo. Os médicos, em meio a esse caos, ficam enxugando gelo, correndo entre os corredores fétidos, lotados, tendo que improvisar o tempo todo, apelar às gambiarras, ao jeitinho, correr riscos de imprudência para tentar salvar a vida daquelas pessoas desesperadas entre a vida e a morte. Tudo, absolutamente tudo na saúde pública era repulsivo para o jovem cirurgião. O livro conta casos pitorescos que seriam até engraçados com o devido afastamento do tempo, visto como um filme de comédia pastelão. Mas estamos falando da vida dos brasileiros, morrendo por falta de atendimento, por falta do básico, de um dreno, de um fio para sutura, de um sangue para transfusão. É muito sofrimento causado pela negligência estatal. O SAMU foi uma das experiências mais bizarras do autor, que chegou a percorrer em um dia 250 quilômetros com um senhor à beira da morte em busca de um leito em hospital público. Enfrentar traficantes nas perigosas favelas cariocas sem um pingo de infraestrutura é realmente análogo ao que fazem os Médicos Sem Fronteiras em clima de guerras. O salário para um plantão de 24 horas no SAMU, R$500. Como fica claro, o caos é a regra, não a exceção, e não vem de hoje. A pandemia certamente agrava o quadro, mas não pode ser considerada a sua única causa. No mais, o governo federal fez chegar bilhões de reais aos estados e municípios.
com o objetivo de aliviar as demandas na área de saúde. Para onde foi essa montanha de dinheiro? Onde estão os hospitais de campanha? A jornalista Vera Magalhães, atuando quase como uma espécie de assessora de imprensa dos governadores, abriu o seu espaço no Globo hoje para as explicações dessas autoridades. O resumo é que custa muito caro manter tais estruturas e alguns tentaram aumentar leitos permanentes nos hospitais públicos. Seria interessante se ela e seus colegas de jornalismo adotassem postura parecida com o governo federal, em vez de condenar o presidente Bolsonaro e o ministro Pazuello por tudo de ruim que acontece no Brasil. Se houvesse a mesma boa vontade por parte dos jornalistas com o presidente, talvez fossem concluir que os males da pandemia não são sua responsabilidade direta ou exclusiva. Mas o antibolsonarismo histérico dessa turma salta aos olhos e impede uma análise imparcial. Os jornalistas costumam, além de flertar com a esquerda, adotar uma visão estética de mundo. Adorariam um presidente com um discurso mais calibrado, com uma narrativa que supostamente demonstrasse mais sensibilidade ou medo na prática. Se a ameaça nazista fosse hoje, Churchill não teria qualquer chance, pois a elite ocidental alimentada pela mídia progressista clamaria por Chamberlain e um acordo de paz com Hitler. Valorizariam uma liderança que corresse para abrigos e esconderijos até a ameaça passar. Tempos estranhos e perigosos.